Calispera, Ceólogos. Boa tarde, pessoal. Aqui agora é hora de falar um pouquinho do texto grego. Você já ouviu falar que a Septuaginta traz pistas, vocalizações do nome divino? Sim, do tetragrama? A gente já está até acostumado a ouvir falar que na Septuaginta ocorre o tetragrama. Mas e vocalizado? Será que tem algum texto? Bom, aqui nós estamos, por exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Você sabe o que tem de especial nesse texto, nas Septuagintas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só, você está aqui no canal Bíblias, Manuscritos de um Nome Divino. Eu sou Enos Figueiredo e vamos tratar então desse assunto, né? Será que no grego tem alguma vocalização do nome divino? Bom, para tratar sobre isso, a gente estava fazendo leituras, não com essa intenção de descobrir algo do grego, mas para outras coisas nas férias, e dissertações em latim de grandes hebraístas e filólogos que defendiam o nome divino como Jeová, como leitura genuína. Filólogos e hebraístas que publicaram muitas obras, como é o caso de Johannes Lesden. Talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas Johannes Lesden publicou mais de 10 obras e foi professor de hebraico também. Enfim, e em um dos trechos, em uma obra que eu estava lendo, também em latim, no caso, ele trouxe ali, na página 554, no livro publicado em 1707 por Adrian Hieland, a seguinte indicação. Ele mostra que o texto de Samuel, 2 Samuel, coloca em hebraico e diz que, no caso, estava escrito aqui em grego, ele coloca Yodá, e que Fuleros, quer dizer, aqui está falando em latim, é Fuller, né? Nicholas Fuller, ele indicou que trocava esse D, se tirasse esse D aqui do grego Yodá, ficaria Ioá no grego. Então era uma indicação de que sim, ocorria o nome de Deus na Septuaginta. Quando a gente traduz aqui do latim, fica melhor, né? Fuller acha que alguma falha se ensinou aqui, que a letra D deveria ser excluída, para que a palavra Ioá permanecesse. Então essa foi a indicação que ele deu, né? E aí você talvez esteja agora pensando, meu Deus, quem é? Eu nunca ouvi falar desse filólogo e hebraísta Johannes Lesden, nem também de Nicholas Fuller, né? O meu representante que fala inglês e vai na Disney nunca disse nada sobre esses autores aqui. Bom, eles estão disponíveis online, né? São hebraístas que foram consagrados em sua época. Se a gente vem aqui, por exemplo, na Wikipédia, traz algumas informações sobre esse filólogo e hebraísta Nicholas Fuller, que publicou muitas obras, né? Vou deixar algumas aqui na descrição, sempre defendendo o nome divino como sendo genuinamente Yehová ou Jeová, né? Já quando as línguas vêm em contato agora, as línguas como o francês, né? Como o português também a gente vai traduzir como Jeová. Ok, então ele tem várias obras publicadas, isso lá por volta de 1600, e vai influenciar também Johannes Lesden. Só para vocês terem uma ideia, aqui está uma listinha de várias obras que Lesden publicou. Inclusive, algumas dessas obras ele publicou também junto com o Rabino, que foi o livro de Jonas. O Rabino escrevia em hebraico e ele fazia a tradução para a língua latina, tá? Então, quando a gente está trazendo essas referências, nós estamos trazendo, de fato, grandes estudiosos do passado que hoje, infelizmente, não são citados, principalmente porque eles defendiam o nome divino como sendo genuinamente Jeová ou Yehoá, ou Yehoá, né? No hebraico, Yehová. Agora, ele traz também alguns apontamentos. Olha que interessante. Ele fala de Epifânio, fala de Eusébio e traz aqui a citação da Septuaginta. Tá? E aí, de repente, fui procurar para ver na Septuaginta, né, se tinha realmente essa indicação e passei algum tempo, uma semana, me correspondendo aqui com os amigos, procurando, tentando acessar Septuagintas online, porque sim, existem algumas online, tá? E eu imaginava que fosse alguma nota de pé da página, algo assim que passou bem despercebido, bem difícil de encontrar. Mas, para minha surpresa, está dentro do texto principal a vocalização do nome divino em grego também. Só que
há uma diferença na indicação do capítulo e do versículo, que ele disse que era 1, versículo 2. E aí, no caso, eu fui encontrar lá em 2 Samuel mesmo livro, capítulo 1, versículo 12. Aí, em hebraico, vem trazendo essa situação aqui, falando sobre Jeová. Eles lamentaram, choraram, jejuaram até o anoitecer por Saul, por seu filho Jonatã e pelo povo de Jeová. Então, em hebraico, a gente vê aqui claramente que está escrito, né? Jeová. E aí, a gente tem a nota indicando que, nesse caso aqui, veja a letra Azinha aqui, está indicando que, em grego, foi colocado por escrito Yodá, né? E eu imaginava que na Septuaginta estaria em nota ao pé da página, mas não. Está no texto mesmo da Septuaginta, Yodá, né, como a vocalização aqui, que nesse caso específico se refere ao nome divino. Né? Se tirasse o D, ficaria Yoá, conforme Nicholas Fuller e também Johannes Lesden nos apontam. Tá? Então, de fato, a gente encontra essa vocalização do nome divino dentro da Septuaginta. A outra vocalização do nome divino, que é a forma mais curta, que é a forma Iá, mas que as pessoas não mencionam. E está dentro da Septuaginta também. Só que aqui no caso eu encontrei na nota de Isaías 12:2, tá? E aqui eu encontrei no texto uma restauração, um trabalho feito por Field, restaurando os fragmentos da Hexapla de Orígenes. Bom? Agora, vamos ver na Septuaginta mesmo? Eu tenho duas delas aqui que estão online também. Então, tem essa aqui, por exemplo, que está disponível aí, domínio público na archive.org. Aqui a gente vem para 2 Samuel, né, que a gente está acostumado a falar assim. E no capítulo 1, versículo 12, a gente percebe que está aqui, ó. De fato, eles colocaram o nome divino dentro do texto, do versículo 12, como seria Yoá, mas eles escreveram Yodá, ok? Que seria Judá, na verdade. Mas aqui o que ocorre no texto hebraico, que a Septuaginta é a tradução do texto hebraico, ocorre é o nome divino aqui. Bom, em português a gente fala Jeová. Então, está vocalizado aí dentro da Septuaginta. Agora, outra versão, outra Bíblia, essa um pouco mais antiga, tá? Novamente, 2 Samuel 1:12. E aqui também a gente já percebe, já salta logo aqui o versículo 12, né? Ó, aqui no caso se referindo ao nome divino, Yoá, né, que está escrito aí como Yodá. É muito surpreendente ter essa vocalização, né? Até para mim foi surpreendente mesmo, não esperava que tivesse, porque sempre ouvi as pessoas comentando que no texto grego não tem, né? E de fato é muito raro mesmo. Mas aqui a pessoa que fez essa tradução, que fez essa cópia, ela provavelmente ela sabia qual era a pronúncia do nome divino, né? Interessante que ela não colocou aqui outras opções que as pessoas têm preferido hoje em dia, né? Inclusive a academia tem preferido outras opções, mas ele traz aqui Yodá, se tirasse o D aqui ficaria Yoá, então com certeza uma vocalização muito aproximada do nome divino, do que a gente está acostumado, do que a gente também tem divulgado, não é? E ainda se você quer conferir também a Exapla, que foi um trabalho mais recente de restaurar os fragmentos, um trabalho feito por quem sabe fazer, né? Quem entende de hebraico, grego, siríaco e latim. Então, Frederick Field, ele fez essa versão para Oxford. Felizmente, também está em domínio público e a gente pode acessar. O texto de Isaías 12:2 diz para a gente confiar em Yah Yehová, ou, em português, Já Jeová. Ele colocou aqui em latim, Já Jeová, certo? E aqui ele colocou Iá Kyrios, claro que aqui no grego. Então, Iá também é uma vocalização abreviada do nome divino, e alguns dizem, mas não dá para saber quem é Iá. Olhando para o texto hebraico, fica claro que o mesmo Iá é o mesmo Yehová, Isaías 12:2, e também está vocalizado na Septuaginta. Então, são pelo menos duas pequenas evidências adicionais aí do texto grego, para quem gosta de texto grego, né? Ampliar, então, a compreensão sobre o nome divino. Sabemos que o texto grego não é definitivo, mas esses apontamentos aqui são muito interessantes para a gente perceber como é que na época as pessoas tinham percepção do nome divino também em grego. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.